Oi, gente, tudo bom? Vamos prosseguir com a matéria da semana passada que foi poríferos, né? E junto com ela aí caminha quinidários, né? Que são os nossos primeiros aí seres invertebrados. E como é um conteúdo mais extenso, eu decidi separar para não ficar muita coisa para vocês. Então, começando aqui, né, sobre os quinidários, falar um pouco sobre quem eles são, né, faz parte do filo Quinidária. Alguns livros antigamente chamavam de selenterados. São organismos pluricelulares, né, ou seja, eles têm várias células e vivem em ambiente aquático. Isso é bem óbvio, né, pessoal? Sendo que a maioria vai ser marinha, tá bom? A gente tem aí muitas espécies, aí mais de 10 mil espécies de quinidário no mundo todo. Os principais representantes que a gente vai ter aí são, que eu botei aqui embaixo para vocês, são as águas-vivas, os corais, as anêmonas, as hidras e as caravelas, né? São organismos pouco conhecidos, mas as caravelas no caso, mas a água-viva, o coral, a anêmona aí, isso aí todo mundo conhece, né? Então vamos falar aqui do básico, né, das características principais. A gente tem aí as toxinas, então eu botei 3 palavras básicas aí para vocês, são as toxinas. Os tecidos, né, que vão ser aí os primeiros a apresentarem tecido. E a cavidade gastrovascular também, vão ser os primeiros animais a apresentarem essas duas características. Sobre a toxina, né, os quinidários, eles têm nos tentáculos um tipo específico de célula. O nome dessa célula é quinidócito. Elas vão lançar um líquido urticante, né? Essa toxina ela vai servir para captura de presas, né, de alimento e para defesa também, já que é um organismo muito simplesinho. E como eu vou explicar para vocês aí, alguns não tem como se desfixar do solo, eles ficam presos no solo. Então, a presença dessa toxina é muito importante para esses animais, né? Tanto que aí muita gente já foi, abre aspas, queimado por água viva. Não é bem um queimado, né? A substância urticante causa um desconforto na presa ou na pessoa, seja em quem for. Ok? A toxina não é muita gente pensa que é um veneno, não é um veneno, ok? Vamos prosseguir aqui. Eu vou falar para vocês um pouquinho aqui dos tecidos e da cavidade gastrovascular. Sobre essa cavidade gastrovascular, né, eles têm tecido digestório o sistema digestório incompleto, né? Incompleto é quando não tem ânus, só tem boca, né? Então, esses animais, eles só têm boca, ou seja, a comida entra e sai pelo mesmo lugar, certo? Essa cavidade, ela tem uma abertura única. Esse local ele vai servir, como eu falei, tanto para entrada de alimento quanto para saída de dejetos. Quando eles capturam o alimento, né, com os tentáculos, independente de qual seja o quinidário, eles vão introduzir esse alimento na cavidade digestiva, né? Aí lá dentro dessa cavidade, esses alimentos, o peixe, um crustáceozinho, seja o que for, ele vai ser fracionado esse alimento pela ação de enzimas, né? Porque esses animais produzem enzimas e os nutrientes vão ser distribuídos pelo corpo todo. Esse animal ele só vai se alimentar depois que ele eliminar os dejetos, né? Tem que estar vazio para ele repor. São carnívoros, está falando sobre alimentação, todos os quinidários são carnívoros e eles vão se alimentar de pequenos animais, né, aquáticos ou de partículas que tiverem na água, partículas suspensas aí na água, certo? Agora explicando como que funciona esse quinidócito, né, que a gente falou sobre essa substância urticante, a toxina. Bom, esse quinidócito, o quinidócito ou quinidoblasto, tá? Em alguns lugares também vai estar como quinidoblasto, é uma célula urticante que vai estar presente aí nos quinidários.
a gente encontra principalmente nos tentáculos. Aí tem até um zoom aí na água-viva. Essas células, gente, elas têm estruturas que são muito características. É o quinidocílio e o nematocisto, ou quinidocisto. Em alguns lugares também tem outros nomes, né? Os nomes às vezes variam. Bom, o quinidocílio, ele está presente na parte exterior do quinidócito, né? Quando ele é tocado, quando alguém toca sem querer ou algum animal tenta se alimentar, né, do nosso amiguinho aqui, ou qualquer perturbação também, tá? Vai acionar o nematocisto, né? Como se fosse um gatilho. É uma estrutura que tem uma aberturazinha chamada de opérculo, tá? E na imagem de vocês está ali o quinidocílio, tá representado, bonitinho. E tem as duas etapas aqui, né? O filamento descarregado e o filamento carregado, né? Como se fosse um gatilho. Quando esse quinidocílio ele é tocado, ele dispara o nematocisto, certo? Que nesse nematocisto a gente tem esse filamento aí urticante. É isso que vai causar, né? Vai liberar a toxina e vai causar a queimadura, né? Essas substâncias elas vão estar presentes no nematocisto e vão ser produzidos pelo complexo de Golgi de cada célulazinha que está aí dentro dessa outra célula. Essa ação neurotóxica ela pode paralisar alguns animais que entrem em contato com esse filamento, tá bom? Ela vai ser, como eu falei para vocês, tanto para defesa quanto para alimentação dos quinidários. Quando a gente fala que é um veneno, né, não é bem um veneno porque não vai, ela não entra em corrente sanguínea nem nada do tipo, mas vai causar muita dor, né, irritação. Algumas espécies até têm uma toxina mais forte, que pode até, né, levar um adulto à morte em pouco tempo, dependendo da espécie, tá bom? Eu vou depois deixar um vídeo para vocês ilustrando melhor como que funciona esse quinidócito, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. A gente tem, pessoal, dois tipos de quinidários. A gente tem os pólipos, que são fixos no substrato, e as medusas, que são quinidários de vida livre. Travei. Sobre a estrutura, a gente tem aqui os dois representados, né? Tanto os pólipos quanto as medusas, né? As medusas elas são representados aí pelos organismos que são natantes, né? Que nadam como água viva, e os pólipos eles são sésseis, fixos. No caso aí das anêmonas, hidras, certo? Ambos apresentam a mesma estrutura, né? A gente tem os tentáculos que servem para locomoção no caso das medusas e também para captura de alimento, e no pólipo também serve para captura de alimento. Ambos têm boca, né? A medusa tem a boca na parte inferior e o pólipo na parte superior. E a cavidade aí de amarelinho, a cavidade gastrovascular que eu falei que é por onde o alimento, né? Onde o alimento fica para ser digerido, certo? Prosseguindo sobre as classes aí de quinidários. Em relação às classes, a gente tem as hidras, as águas-vivas e as anêmonas. Nomeando, a gente tem aí as hidras como os hidrozoários ou hidrozoa, tá? A mesma coisa. As hidras, né, elas deixei uma imagem para vocês, vou botar vídeo daqui a pouco também. Elas são habitualmente imóveis, né? Elas podem ser até confundidas algumas vezes com vegetação, né? Parece até um mini coqueirinho, mas não é por conta da cor esverdeada, né? Da estrutura, muitas pessoas confundem. Elas são organismos que têm alga no interior delas.
né? Essas algas, elas são unicelulares e ficam no interior das hidras. São organismos extremamente precários, né? Sem nada de estrutura muito complexa. Elas vão movimentar os tentáculos, né, para capturar as presas, e o exemplo aí é a hidra. Agora, sobre os cifozoários. Os cifozoários ou cifozoa, né, a gente tem como exemplo as águas-vivas. Elas têm o aspecto de um prato invertido, né, uma cumbuca invertida. A boca em posição inferior e as bordas, elas têm tentáculos. Essa parte do meio da água-viva, meio fosca, é onde a gente encontra as células urticantes. Tá? Não são os tentáculos que queimam, são essas partes do meio, a parte fosca do meio dela que queima, né? A gente tem água viva aí com de 2 a até 50, 60 centímetros de diâmetro. E cores são extremamente variadas, né? A gente pode encontrar de diversas cores. Eu deixei a imagem para vocês no fim do slide. Ela é móvel e o corpo é muito molinho, acho que todo mundo já viu. Né? Esses tentáculos, eles não podem ser tocados porque causam queimaduras, né? A gente fala dos tentáculos, mas porque quando elas nadam, eles acabam se misturando a essa estrutura do meio dela. Sobre os antozoários, a gente tem aí eles com o maior número de espécies, né? São as anêmonas, que são pólipos, né? Estão presos no substrato. O principal representante é a anêmona, que é cilíndrica e a base sempre vai estar presa em algum lugar. A boca fica na extremidade, né, superior e é rodeada de tentáculos. Então, se você inverter uma anêmona e uma água-viva, é a mesma coisa, né? Os tentáculos para cima e os tentáculos para baixo. A gente tem como exemplo desse filo os corais, né? Desse filo, não, dessa classe, os corais. As colônias de pólipos podem ter 100, 200 mil indivíduos, né? Por isso os corais, eles são caracterizados por uma elevada biodiversidade também. Bom, sobre a reprodução, os quinidários, eles apresentam dois tipos, o modo sexuado e o modo assexuado. Nesse modo sexuado, a gente tem aí o animal em forma de medusa, né? Quando ocorre a reprodução sexuada, com exceção também de corais e de anêmonas, hidras e outras espécies que nunca se desenvolvem, continuam sempre da mesma forma. Bom, nessa fase aqui da imagem, a gente tem uma metagênese. Nessa fase, os machos e as fêmeas, eles vão liberar os gametas sexuais, né, os óvulos e os espermatozoides na água, e quando eles se encontram em algum local, formam um zigoto. A partir da formação do zigoto, né, só uma observação, existem espécies que esse encontro acontece na cavidade gástrica, tá? Mas depois é posto para fora, tá? Acontece na água mesmo. Aí a gente tem a formação de uma larva chamada de plânula. Ela tem cílios, né? Elas são ciliadas para poder se locomover. Elas saem dos ovos, né? E ao encontrar um substrato, o chão, elas se fixam e viram pólipos. Em alguns quinidários, tipo coral, os corais, essa fase de pólipo ela é definitiva, ou seja, ele encontra o substrato e ali ele fica, tá? Agora falando sobre reprodução assexuada, aí, né, gente, só voltando, tem aí depois, né, que se forma um pólipo jovem, a gente tem aí uma alternância de gerações, né? A gente tem um pólipo em algumas espécies, como eu falei, essa fase é definitiva, mas depois, em algumas outras espécies, né, a gente tem aqui a fase assexuada, onde ocorre brotamento e tal, que eu vou falar aqui embaixo, mas em outras espécies, o organismo, o quinidário, ele acaba voltando à fase adulta dos pais, certo? Em relação à reprodução assexuada, a gente tem aí o brotamento, ou também pode ser chamado de estrobilização. Nessa fase,
E a gente tem replicações de miniaturas do próprio quinidário, né? No caso, o pólipo gera um brotinho e forma um pólipo recém-formado. Esse broto, ele fica maduro, vamos dizer assim, e se fixa no solo, certo? No caso dos corais, os pólipos novos que se formam, formam seu esqueleto, né, e vão permanecer fixos para contribuir com o aumento da colônia de corais. Bom, deixei aqui algumas imagens para vocês. Né? Aqui a gente tem uma anêmona. A anêmona, a curiosidade dela é que ela não libera toxina no peixe-palhaço, né? O peixe-palhaço é a única espécie que consegue aí morar ou encostar numa anêmona sem se queimar. E eu quero que vocês pesquisem por quê. Todo mundo já viu Nemo, todo mundo deve saber. Aqui eu tenho outras imagens para vocês. As cores são muito variadas, né? Muito bonito. As águas vivas, tá? Que o corpo delas é mais de 90% formado de água. Extremamente lindas. Um zoom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou meio extenso, mas acho que deu para explicar legal, né? Vou deixar uns vídeos aqui anexos para vocês também. Qualquer coisa, tô online, só perguntar. Valeu, abraços!